A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos que estão nesse momento se preparando para ouvir e aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja trazendo conforto, alegria, paz ao coração de cada um de vocês, que durante esse trimestre, né, nós já estamos aí prestes a terminar mais um trimestre, o ano de 2021 já está na metade. Então nós estamos juntos aí, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, irmão, que desde o início está aí dedicando e consagrando esse tempo de aprendizado, né, da palavra de Deus, porque isso traz crescimento, isso enriquece as nossas vidas e nos aproxima cada vez mais do Senhor. E também, né, nos faz caminharmos pelo caminho correto, né? Como nós vimos uma pregação no domingo na igreja, este é o caminho, então nós devemos andar por ele. Então, que nós possamos andar por esse caminho, caminho do aprendizado, caminho do conhecimento, caminho da busca, né, da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque é através do Espírito Santo, amado, que nós temos a nossa mente aberta, o nosso coração preparado para as verdades da palavra de Deus. Humanamente falando, nós não teríamos condições de discernir, de conhecer aquilo que a palavra de Deus nos diz, se não fosse a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te alegrando por esse momento, né, de nós estarmos aqui dedicando esses minutos de aprendizado da palavra de Deus, para que nós venhamos a crescer cada vez mais. Vamos orar, amados? Vamos falar com Deus? Soberano Deus, eterno e amado Pai, a Ti, Senhor Deus, eu rendo a honra, a glória, o louvor e a gratidão por estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, para podermos, Pai amado, consagrarmos esse tempo de aprendizado da Tua palavra. Senhor, é verdade que de mim, Senhor Deus, nada pode sair, Pai, se não for através do Teu Espírito Santo. Por isso eu peço, Pai amado, que o Senhor esteja tocando sobre a minha vida, tocando sobre os meus lábios, sobre a minha parte intelectual, para poder, Senhor Deus, orientar em conformidade a Tua palavra. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos Teus filhos, que durante esses 6 meses, a cada terça-feira, tem dedicado esse tempo, Senhor Deus, tem dedicado, Pai amado, esses momentos de aprendizado da Tua palavra, para que nós não venhamos, Senhor, a nos enganarmos, a sermos iludidos por coisas, Pai amado, que não estão em conformidade àquilo que a Tua palavra nos diz. Pai, abençoa cada lar, abençoa cada família, traga paz, traga alegria, Senhor Deus, traga saúde aos Teus filhos, livra-os, Pai, de toda cilada, de toda armadilha, de toda enfermidade, e em tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado. Por isso, Pai, eu quero nesse momento consagrar esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Nós estamos aqui hoje, nessa terça-feira, vamos entrar aqui, olha, na lição de número 11, né, que vai falar sobre o presbítero, o bispo ou ancião, né? Então nós vamos falar sobre essa figura dentro da igreja, né? E quando nós falamos sobre ancião, né, mais a nossa juventude, ela já olha e fala assim, são pessoas velhas, né, pessoas que já estão aí na reta final das suas vidas. Mas, amados, eu quero dizer uma coisa para você, tire isso da sua cabeça, né? Você que tem idade, você que já tem aí o cabelinho branco como pastor, né, não deixe que isso entre na sua mente, não, porque a obra de Deus, amado, ela é dirigida por pessoas que têm experiências, conhecimento, né, e tem algo para poder dar. Então nós unimos a força da juventude com o conhecimento das pessoas mais maduras, e isso é muito importante para o contexto da igreja. E antes de nós entrarmos aqui na aula de hoje, eu quero ler para os irmãos uma passagem que me chama muita atenção com relação a isso, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, do versículo 25 em diante, que diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem, olha, presta atenção, era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel.
E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou, e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Olha que coisa linda, mas olha que passagem maravilhosa, né? Então, quando nós falamos de pessoas de mais tempo dentro da igreja, que já estão aí com seu cabelinho branco, nós temos que dar devida importância, né, ao tempo, ao aprendizado, né, aos momentos que já passaram na sua vida, a experiência que essas pessoas possuem e que são pessoas que, com sabedoria e a presença do Espírito Santo, podem ter conselhos muito oportunos e sábios para dirigir a igreja. Então, eu quero dizer aqui para vocês, né, as irmãs fizeram aí uma homenagem para o Dia do Pastor, e o pessoal que preparou a homenagem escolheu, né, as nossas irmãs de mais idade na igreja. Como eu me alegrei com isso, amado, sabe, da gente ver o reconhecimento dessas pessoas que têm mais tempo de vida, que têm mais tempo de caminhada, reconhecendo, né, o ministério ao qual Deus nos deu. Então eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, né, que possuem aí idade acima da idade do pastor, não parem, continuem firmes na presença do Senhor, continuem buscando sabedoria, né, porque o conselho de uma pessoa experiente, ela fala muito alto sobre a igreja, e nós vamos falar isso na aula de hoje, né? Então, lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. Texto áureo: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, né? Então nós estamos vendo aqui a carta de Tito, né? Capítulo 1:5, aonde ele recebe orientações, né, para poder estabelecer pessoas ali para o ajudar, né? Então o presbítero, o bispo ou o ancião é aquela pessoa que tem uma certa experiência, que tem certos atributos que nós vamos ver aqui através do estudo da revistinha, para poder auxiliar no quê? Na administração da igreja. Enquanto o pastor está cuidando de algumas coisas, né, é importante ter pessoas maduras junto para dar um bom conselho, para dar uma boa orientação a todo o rebanho do Senhor. E eu quero dizer uma coisa importante aqui para você, que eu aprendo nessa lição de hoje. Como uma pessoa, amado, que não tem firmeza dentro da igreja, que muitas vezes fica de um lado para outro, né, onde há um movimento, corre atrás. Como uma pessoa, amado, agindo dessa maneira, ela pode, porventura, ganhar a confiança. Porque, amados, é muito importante nós criarmos raiz no corpo de Cristo. Porque com o passar do tempo, as pessoas vão reconhecendo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e vão ganhando confiança em nós. Então, isso é de suma importância, amado. Então, as pessoas elas têm que criarem raiz, elas têm que conquistarem confiança, não é? De toda a igreja, desde aquele mais jovem até o mais idoso, que pelas suas atitudes, pela sua postura, começam a galgar, a buscar alguns cargos dentro da igreja. Então é muito importante isso. Por isso que eu amo valorizar essas pessoas, amados, não é? Porque são muito importantes para o corpo de Cristo. Ninguém dentro do corpo de Cristo não tem a sua relevância, a sua importância. Então, vocês, irmãos e irmãs, que têm um pouco mais de idade, não se achem longe, né, do propósito de Deus, não se achem distanciado, esquecidas dentro da igreja, não, porque vocês são de muita importância na intercessão, na oração, no aconselhamento. Tudo isso faz parte, amado, dessa experiência e vivência de vida que nós temos. E nós temos, né, que preparar uma outra geração. E essa geração ela precisa de aconselhamento, ela precisa de orientação. E elas têm que buscar em pessoas que estão preparadas para isso.
Leitura bíblica em classe, Tito, do 1, 5 ao 7 e 1 Pedro, do 5, 1 ao 4. Tito 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, olha só, olha as condições, amado. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro 5. Aos presbíteros, 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Olha o que Pedro está dizendo aqui, amado. Presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então nós vemos aqui, né, as orientações de Paulo a Tito e Pedro aqui, né, como líder da igreja em Jerusalém naquela época, fazendo as mesmas colocações, amados, e valorizando aquelas pessoas que estariam se dispondo a ajudarem, né, no direcionamento da igreja de Cristo, no aconselhamento, né, na intercessão, na oração pelos enfermos. Então, amados, é de suma importância essas pessoas mais maduras, mais experientes, estarem junto conosco, nos ajudando, orando, intercedendo pelas nossas vidas, nos ajudando a fazer visitas, né, procurando conhecimento para poder dar um bom conselho, né, fugindo das coisas contrárias à vontade do Senhor. Isso tudo, amado, traz amadurecimento para a igreja, né? E quando nós já não estivermos mais aqui, nós podemos deixar um legado para essa nova geração que está chegando. E como essa geração precisa, amado, de pessoas experientes, pessoas que não se deixam ser levadas por movimentos, né, por barulhos, por coisas que venham a mudar, né, o andamento, a firmeza e a santidade da igreja de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, né, peço a ajuda de todos vocês, que nos ajude, esteja junto conosco, né? Amo todos vocês, não é pela idade, porque tem irmãs que eu digo para as irmãs assim, olha, eu quero estar junto com você, participando, né, quando você colocar 3 velhinhas no seu bolo, quer dizer, quando você completar 100 anos, estar junto comigo ali, ajudando a servir o Senhor, até que Jesus volte para buscar a amada igreja. Vamos lá. Introdução. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Eu fiz aqui a leitura para vocês, né, sobre 2 irmãos, Simeão e Ana, que tinham uma revelação de Deus, de verem Jesus Cristo, e estavam no templo, né? Ana já era viúva, 84 anos, todos os dias no templo, servindo. Amado, olha que exemplo, né? Então, que nós que somos mais jovens, nós possamos aprender com essas pessoas que têm mais experiências, que são usadas por Deus para poder estabelecer, né, e edificar o corpo de Cristo, para que a igreja cada vez mais se firme. A escolha dos presbíteros, significado e função. De acordo com a Bíblia de Estudo, o termo presbítero é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade, olha aqui, amado,
dos indivíduos experientes, não são velhos, são pessoas experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, de professor e de pastor. Olha só, né? Nós tivemos o exemplo, né, aqui numa das nossas igrejas, pastor José Pereira, né, que dedicou a sua vida inteira ao cuidado da igreja, estabelecer a igreja, solidificar a igreja, né, e quando a idade chegou, ele estava ali ajudando, né, um outro pastor a cuidar do rebanho do Senhor. Amado, pastor, ele não se aposenta. Pastor, ele continua sempre na ativa, né? Nós temos muitos exemplos, aí nós vemos Abraão cuidando do povo de Israel, nós vemos Davi como rei. Então, só o tempo, amado, só o tempo mesmo para poder parar a vida de um pastor. Mas ele pode ser tirado de um ministério, mas o chamado está sobre a sua vida. E ele tem que realizar o seu chamado até que Jesus o chame para estar junto com ele. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde as plantava, separando em grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, foi o que nós lemos, Paulo o instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então você vê que esse título de presbítero, né, ele é um auxiliar pastoral, né, até que se levante ali alguém para poder cuidar, para tomar conta da igreja local. Essas pessoas elas têm grande importância, amado, para que a igreja vá sendo cuidada, vá sendo zelada e vá sendo instruída na santa palavra do Senhor. As qualificações, vamos ver as qualificações agora. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciões. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, 1, 7 e Tito 1, 6, 9, para bispo, denotando o aspecto sinônimico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Então nós vemos aqui, né, nós lemos os dois nos versículos aqui nos dois livros, né, de Tito e Pedro, aqui algumas qualificações, amado, que são necessárias, né, para aquela pessoa, para ela poder ser qualificada. Por isso que eu fiz questão de ler para vocês o início aqui, falando de Simeão e Ana. Porque nós temos que, amado, que criar raiz dentro da igreja. Nós temos que amar o corpo de Cristo. Nós temos que aprender a dar importância, né, no rebanho que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. Eu fico muito triste, preocupado quando eu vejo pessoas, né, que têm até chamado nas suas vidas, mas não entendem isso e começam a fazer as coisas em decorrência daquilo que acham e acabam saindo, passando de igreja por igreja, não criam raiz. Como é que as pessoas vão poder ter confiança? Como é que as pessoas vão poder receber conselho de pessoas assim? Passam a buscar os seus próprios interesses, sendo que nós estamos sendo chamados para servir o rebanho do Senhor. A importância do presbítero, significado do termo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Olha, Timóteo, né? 1 Timóteo 4,14. Então, Paulo está aqui dando uma advertência a Timóteo, né, com relação à importância da sua escolha e a imposição dos presbíteros, né, sobre a vida de Timóteo. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbítero.
conselho formado por anciões da igreja. Então aqui nós vemos Paulo, né, dando esse conselho a Timóteo e lembrando ele, olha, não despreze, né? Porque você foi separado, né? O Espírito Santo esteve trabalhando na sua vida e através desses homens você recebeu a imposição de mãos, quer dizer, a confiança para a realização do ministério. Então você vê a importância que tem, né, essas pessoas que estão junto ali conosco, né, guiando e orientando a igreja do Senhor. A atuação do presbítero. No Concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões de Jerusalém. Então nós estamos falando aqui sobre o Concílio de Jerusalém. Esse concílio ele foi realizado para resolver divergências e trazer, né, a orientação correta para o povo. Então foram chamados apóstolos para fazer parte desse concílio e alguns anciões que estavam lá em Jerusalém, né, alguns presbíteros que estavam ali junto. E a partir do fechamento, da conclusão daquele concílio, esses presbíteros eles começaram a passar de cidades em cidades, mostrando o que havia sido definido e o ponto que havia chego dos assuntos resolvidos. Então você vê a importância disso, né? A confiança e a importância que essas pessoas tinham no auxílio e na condução para o bem-estar da Igreja de Cristo. A valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois, desde os primórdios da Igreja cristã, a sua existência tem fundamento na Palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, né? Dupla honra, olha só, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo, né? Olha que maravilha, amado. Olha a responsabilidade, né? Que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, né? Então nós temos que aprender isso com a palavra de Deus e não olharmos para as pessoas, né, de mais idades, acharem que elas estão passadas do tempo, achar que elas já não servem. Amado, ninguém é inútil para o corpo de Cristo. Se nós estamos no corpo de Cristo, é porque nós temos algo para ser realizado, algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E nós temos somente que entender isso e nos dedicarmos e aprendermos a amar a igreja do Senhor e buscarmos, né, a devida importância do trabalho para as nossas vidas. Então, né, mais uma vez, erga a sua cabeça, vamos estar juntos sempre, né, sempre que houver algo que Deus possa estar falando no coração, procure o pastor, converse com o pastor, né, traga orientação, porque nós estamos ali prontos para ouvir, né, e estarmos juntos caminhando para o bem-estar da igreja do Senhor. Os deveres do presbitério, né? Agora nós vamos falar sobre os deveres ali. Primeiro, apacentar a igreja. Isso quer dizer cuidar da igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. Olha que maravilha, amado. O apóstolo Pedro, bem como exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dar com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social
moral e familiar do povo de Deus. Então aqui está, né, a questão do cuidado com a igreja do Senhor. Então o presbítero ele tem que ser conhecedor da palavra, né, ele tem que ser dedicado à oração, dedicado à leitura, dedicado ao jejum, né, ter experiências com o Senhor, para que o seu testemunho fale mais alto do que qualquer ensinamento, amado. Então nós temos que entender, né, essa conotação da importância dessas pessoas na igreja. Liderar a igreja local. Olha aqui, o segundo ponto. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Olha aqui. Olha que coisa maravilhosa, né? E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, né? Eu tenho isso no meu coração, amado. O Senhor me chamou para servir e não para ser servido. Por isso que nós procuramos sempre passar isso para a igreja. E esse é o chamado para a minha vida e para a sua vida. Independente do cargo que você venha ocupar, independente da nomenclatura que vão te dar no desenvolvimento do seu ministério, né? Eu e você somos chamados para servir, para cuidar, para amar, para direcionar, para ensinar, até que Jesus venha para nos encontrar e estejamos todos reunidos com Ele lá na glória. Que coisa linda, né, amados? Eu quero até ler aqui de novo para vocês, ó. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido, com o objetivo de exercer competentemente esta função. O presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local, ensinar e governar com equidade e seriedade. É o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Olha, amados, que importância que tem, né? É por isso que nós devemos fugir de contendas, nós devemos fugir de discussões, coisas que não vão edificar nada o corpo de Cristo. Quando nós vemos alguma coisa, né, que está em desconformidade, entrar com aquela palavra de sabedoria, aquela orientação, pronto, eu sempre digo, não jogue lenha em fogueira, porque onde está pegando fogo, se você jogar lenha, o incêndio vai se tornar maior. Chegar com aquele momento, com aquela palavra mansa, pronta, né, e dando a orientação correta, para que se apazigue todas as divergências e a função do corpo comece a voltar ao seu normal. Então, a importância, né, de nós termos pessoas assim preparadas, pessoas que estejam junto conosco, caminhando, né, nos orientando, ali participando de oração, participando do trabalho da igreja, porque isso vai vai fazendo com que as pessoas criem raiz e passam a amar a obra do Senhor. Vamos lá, ungir os enfermos. Olha, uma atividade dos presbíteros aqui, ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender às suas demandas, né? Então, você entende o que eu estou falando aqui desde o começo da aula? Nós temos que conquistar a confiança, nós temos que ser pessoas de referência para o rebanho de Cristo. Agora, você imagina uma pessoa que não sabe guardar um segredo, não sabe assim, preservar, né, a integridade da vida de uma outra pessoa. Ele não serve, amado, para ser um presbítero. A igreja não pode ser dirigida dessa maneira. Então, essas pessoas que têm conhecimento, que têm experiências de vida, né, têm que ser pessoas sábias, moderadas, ouvir mais, falando menos, né, entrar em oração. Se não tiver aquilo que falar, vai orar, né, para que Deus possa mostrar o que está acontecendo.
Então, esse é o conselho que o pastor dá. Vamos criar esse ambiente propício dentro da igreja. Porque, amado, não somos nós que buscamos, né, ser destaques dentro da igreja, mas o Senhor, Ele vai separando as pessoas. O Senhor vai dando confiança e conforme nós ganhamos, conquistamos confiança, o Senhor vai nos colocando no lugar que Ele deseja que nós estejamos. Então, fica essa orientação aqui a todos os irmãos, né? Tanto vocês que são jovens, que um dia estarão de cabelo branco, né? Que um dia poderão fazer parte do presbitério da igreja, vocês que estão já nos acompanhando nessa caminhada há um bom tempo, né? Procure zelar pelo rebanho do Senhor, procure nos ajudar na caminhada, procure caminharmos na mesma direção, para que nós possamos nos tornarmos pessoas de confiança. E quando nós já não estivermos ali, né, atuando como nós estamos hoje, essa nova geração chegue, olhem para nós e nos vejam como pessoas de confiança, para podermos estar ali dirigindo e auxiliando na igreja de Cristo. Então, vamos juntos, né, amados? Vamos estar juntos nesse trabalho, é o chamado que o Senhor tem para nós. E vamos servir. Né? Vamos parar de nos preocuparmos em sermos servidos, mas vamos servir aqueles novos que estão chegando, para que eles vejam, né, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e queiram também caminhar na presença do Senhor. Perdão. Conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização, o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Amém? Então, fica aqui o recado para vocês, né? Nós podemos não estar ocupando talvez o cargo que iniciamos, mas nós temos atividades para cumprir no seio da igreja. E é importante disso, né? Você, irmão, você, irmã, que tem maior idade, não ache que você não tem oportunidade na igreja. Você pode estar junto conosco, intercedendo principalmente pela vida do pastor, pelo ministério da igreja. Não é? Como eu amo essas irmãs, amado, que estão ali junto conosco, né, e demonstram um carinho, um respeito pela vida do pastor. Então, que vocês possam expandir isso também para a igreja do Senhor. E vocês jovens, né, que estão aí chegando, começando nessa nova caminhada, né, alcançando responsabilidades, né, aprendam a respeitar as pessoas mais velhas, que têm aí uma palavra, que têm sabedoria, né, e que possam estar nos ajudando no andamento da igreja de Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe, fique com essa aula nessa noite. Vamos orar? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse ensino, Pai, para as nossas vidas, para a tua igreja. Que nós possamos, Pai, olhar para aquilo que a tua palavra nos diz. E que maravilha, Pai, quando nós observamos os detalhes da tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, essas minhas irmãs, esses meus irmãos, Pai, que já têm uma certa idade, mas estão ali conosco no ministério, nos auxiliando, Pai, estando ali junto conosco em todos os cultos, orando, intercedendo, buscando, Senhor Deus, dar um bom conselho, Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor levante mais pessoas assim no nosso meio, para que a sua igreja vá se solidificando, se fortalecendo cada vez mais na palavra do Senhor. E que teu Espírito Santo, Pai, traga alegria ao coração desses irmãos e irmãs, para que continuem ainda firmes, assim como Simeão e Ana, Pai, que aguardavam o dia em que estariam encontrando e vendo Cristo. E chegou aquele momento, Pai. Por isso eu oro, Pai, e agradeço. Abençoa a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos. Que eu fico feliz, amado, de olhar para a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela cuida das nossas vidas em todas as áreas. Nós vamos orar agora pelos nossos dizimistas, ofertantes, pelas pessoas que estão aí passando por problema de enfermidade, desemprego, né? Nós vamos pedir a Deus que esteja abençoando os profissionais de saúde, os médicos, os atendentes, né? E que nós possamos continuar caminhando firmes, guardados e escondidos, né, amados, debaixo da destra de Deus, né, da mão de justiça do Senhor sobre as nossas vidas.
Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero, ainda em Tua presença, agradecer o Senhor, Pai, pela vida dos nossos dizimistas, ofertantes, consagrando, Pai, nesse momento os dízimos e as ofertas. Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Que o Senhor traga, Pai, alegria, prosperidade, bênçãos, pela obediência à Tua palavra, Senhor. Tu és o Deus do ouro, o Deus da prata, Tu és o nosso Jeová Jirê, o Senhor que abre portas aonde não tem. Abençoa os Teus filhos, Pai, que não falte alimento, sustento na mesa dos Teus filhos. Pai, eu quero também orar pelas pessoas que estão passando problemas de enfermidade, perderam seus entes queridos. Pai, que eles encontrem, Pai, através da consolação do Teu Espírito Santo, Pai, e através da Tua palavra, Pai amado, um conforto para os seus corações, e que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Pai, abençoa, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Quinta-feira nós estaremos aqui, na transmissão do culto. Os irmãos sabem que houve um novo decreto, a igreja agora não pode ser aberta após as 19 horas, então nós fizemos um ajuste no culto de domingo. O culto de domingo vai começar agora às 5 às 7 da noite, conto com a presença de todos, nós estivemos conversando ali no culto, então agora vamos continuar, amados, com o culto de manhã das 9 às 11 e no domingo das 5 às 7 da noite, e aqui um recado do pastor: tome cuidado, se previna, use máscara, evite aglomeração, erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Amados, no sábado nós teremos ali um encontro com as mulheres, espero ver todas ali, junto com a nossa irmã Fátima, mas venham, tragam as suas máscaras, mantenham ali o distanciamento, e venham ouvir o recado de Deus ao seu coração. Deus abençoe, uma boa noite em nome de Jesus.